voltando ao episódio. Dessa vez voltamos para falar do terceiro episódio de Entrevista com o Vampiro. E assim, esse eu achei assim, o episódio mais intenso em relação à história, ao cerne ali dos acontecimentos, das coisas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, galera, voltamos aí com esse terceiro episódio de Entrevista com o Vampiro, que foi um episódio que nos mostrou um pouco mais assim, de como surgiu a questão do Luis não querer matar mais, né? Uma das coisas que eu achei que seria aquela questão assim, né? Ele ter a fazenda, ter o cervo lá que fica dando o pescoço direto, os animais exóticos, raros e tudo mais, fosse alguma coisa assim do tipo excentrismo, né? Mas agora a gente vê que ele tinha um problema em relação a ser um vampiro e em relação a ter a sua natureza, que é de ser um predador, um assassino, né? Então o Luis não queria mais matar as pessoas. E aí, como consequência disso, como a gente pôde ver, ele meio que começou a querer comer ratos e gatos e por aí vai. E assim, por mais que ali eles não expliquem de uma forma, no sentido assim, que para o vampiro comer animais, né, não sacia realmente a sede do sangue, ele deixou claro ali que a dieta que ele estava tendo não deixava ele mais com libido, não deixava ele mais com vontade nem de levantar um livro, né? Então isso aí mostra que realmente os vampiros precisam ali meio que de sangue de pessoas vivas, entendeu? Então eu achei isso bem interessante. Porém, uma das coisas que a gente pode interpretar também é essa questão dele, do receio dele de sugar o sangue das pessoas, porque assim, necessariamente ele não precisaria matar, né? Ele poderia simplesmente tomar um pouquinho e deixar a pessoa seguir a vida dela. Da mesma forma que ele fez com o servo dele, né? Então eu acho que ele poderia ter pensado nessa solução se ele não queria matar, né? Mas ali a gente vê o ponto dele pensando muito, né? E me fez até lembrar do Edward, que ele começou a correr atrás das pessoas que realmente mereciam morrer, né? Então a gente tinha esse ponto. E o Luis ali acaba seguindo nesse caminho, né? Tentando sobreviver com os animais. E o Lestat, em respeito a ele, segue não fazendo as coisas na frente dele. Porém, o Lestat ali, a gente vê que ele tem uma vertente assim. Ele não se apega realmente às pessoas, né? Então, ele acaba usando as pessoas como um mero brinquedo. Porém, o Luis, ele realmente gosta. Então, a gente tem aquela relação dos dois, né? Sendo tratada de uma forma, podemos dizer que talvez eles deram início ao relacionamento aberto, né? Vai que cole, né? Mas assim, eu achei bem interessante esse ponto de conflito dos dois, né? Porque é aquela coisa, por mais que eles se odeiem, eles também se amam. Então, fica uma coisa meio ambígua ali e às vezes até talvez o Luis não sabe lidar com esses sentimentos tão bem, né? E talvez o próprio Lestat também não sabe lidar tão bem, mas ele respeita o Luis acima de qualquer coisa. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Porém, a gente tem um momento ali do episódio que o repórter questiona o Luis sobre os pontos que o Luis falou. Porque em 3 vezes que eles tiveram os seus encontros, as histórias não batiam. Então, nesse ponto, assim, as histórias não bater, ele questiona, e aí o Luis aborda com uma questão de mas é minha odisseia que não sei o quê. Então, acaba que o repórter, né, o jornalista, descarta todas as fitas e todas as cópias. E aí o Luis faz elas pegarem fogo. Eu achei bem interessante também pelaquela questão, né? Dessa história
né? Isso me fez pensar, até qual parte realmente aconteceu, né? Porque a gente está tendo a visão do Louis, mas se tem contradição na história, pode ser que as coisas não aconteceram da forma que ele está relatando. É um ponto, né, que abre para a gente pensar. Não significa que ele está mentindo também, mas é aquele negócio. Às vezes a gente pode contar algo que nos convém. Ou também tem aquele outro ditado, né? Quem conta um ponto sempre aumenta um ponto. E aí pode ser que agora o Luiz esteja aumentando um ponto ou contando a verdade. Das outras vezes ele não contou tudo o que realmente aconteceu, né? É um ponto que a gente pode interpretar, podemos colocar dessa forma. Mas eu achei interessante, achei a abordagem bem legal. O momento ali que faz com que ele rompe com a família dele, né? É o momento em que a mãe dele chama ele de diabo, fala que o diabo anda à noite e tudo mais. E ele querendo ver as sobrinhas dele, mas acaba não conseguindo. Isso logo depois ali dele ter um encontro com o amor da infância, né? Então, assim, é um outro ponto, porque nos 2 primeiros episódios, o que dá ali a entender é que o Luiz não curte a questão ali de se relacionar com outro homem. Porém, ali nesse episódio, acaba sendo desconstruído isso de uma forma extremamente interessante. Falando sobre um cara que conhecia ele e ele era mais velho que o cara e eles tiveram um relacionamento na infância e que todos os dois sabiam que eles eram diferentes, né? Então temos esse ponto assim de contrapartida ali que mostra que os 2 primeiros episódios, vamos dizer, aquela marra toda, não era bem aquilo que ele queria dizer. Ele estava tentando realmente esconder o seu verdadeiro eu, podemos dizer assim. Fora isso, a gente vê no episódio os negócios dele começando a se afundar, né? E ele percebe que ele acabou sendo enganado. E aí, eu acho que talvez seja o ponto ali da ira dele. Porque ele é um vampiro. E ele acabou sendo enganado, sendo que ele pode ler mentes, né? Então, a gente tem esse grande conflito. E acaba que a ira dele retorna assim, de uma forma intensa. E quando o Luiz volta da casa dele, né, o Lestat está na casa com várias pessoas. E aí é um outro momento que eu acho incrível, quando o Lestat controla a mente de todas aquelas pessoas. Mas no final acaba que ele começa a sangrar ali. Acaba sendo imperceptível, eu não sei se ele já estava com sangue perto da orelha, mas o que me deu a entender é que ele usou o poder dele em uma intensidade muito grande e isso fez com que ele ficasse fraco, por isso ele sentou, meio que caindo, e saiu sangue da orelha. Então eu acho que, assim, até mesmo para eles talvez tenha um limite de mentes que eles podem controlar, ou talvez tenha um limite do quanto eles podem usar os poderes. Que aí também justifica do porquê o Luiz acabou sendo enganado pelas pessoas lá que queriam vender o negócio para ele e ele comprou. Então, justificaria todo esse ponto. Pelo menos é a minha visão, assim, né? Eu acho que é o ponto que a gente pode perceber tudo isso. Mas acaba que, num momento de raiva, o Luiz se entrega para o demônio que ele é. E aí ele acaba fazendo lá o governador de bode expiatório, podemos dizer assim, e como consequência disso instaura uma guerra nas ruas, né? E ali ele meio que desesperado porque ele sabe, né, que ele é o responsável daquilo e pessoas inocentes estão pagando por aquilo. Mas o negócio dele está sendo queimado e tudo acontecendo, e aí ele sai para as ruas e acaba ajudando alguém, aonde que finaliza o episódio. E aí, tudo isso eu achei, assim, incrível o ponto da narrativa que eles trouxeram. O questionamento do você me falou uma coisa, agora é outra, e isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu mais vezes. A questão, né, dos diálogos sobre a questão da raça, né, que eu acho que
é interessante, são diálogos bem profundos e que, assim, de certo modo, a gente tem que quebrar um pouco desse tabu. É a forma com que as pessoas tratavam os negros naquela época mesmo, né? E ainda trata hoje. Então, da mesma forma que é uma pegada antiga, né? É uma pegada ficção, pelo fato de ser vampiros, mas também é uma coisa atual, né? Então, eu acho que abre um diálogo muito interessante esse ponto, assim. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei se você vai concordar comigo, mas deixa aqui embaixo no comentário a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!